Oi, gente, meu nome é Priscila. Vamos aqui continuar a leitura de Mateus. Estamos em Mateus 18, o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-na no meio deles e disse: Eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, esta é maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado uma dessas pequeninos que crerem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão e o seu pé o fizerem tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Nossa, Deus, Ele me mostra todo dia, toda semana, o quão importante é a gente ser radical. Qual é o motivo dessa radicalidade toda, essa dificuldade e essa insistência? É o inimigo. É uma luta todo dia na nossa mente, com pensamentos e sentimentos. E se Deus não proteger, não está do lado, a gente se corrompe, a gente se distrai, porque o ser humano é uma ovelha. A ovelha, ela precisa do pastor ali do lado, guiando o tempo todo, falando onde está o perigo, não vai ali, não vai lá. E o ser humano é assim. A gente precisa ficar com Deus o tempo todo, lendo a Bíblia, sempre lembrando das coisas certas, senão o mundo, o inimigo, e principalmente essa questão de pecado. A gente tem que ser radical, porque o pecado traz prazer, tem muito sentimento legal ali na hora, que qualquer coisinha a gente já bobeia e tá lá. Eu mesma sei isso. Eu sou radical no pecado, eu não gosto de ficar no muro, eu tenho que ficar longe e Deus me ajuda a ter estratégia. É sempre na radicalidade para a gente ficar sempre puro. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos do céu estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que estavam perdido. O que acham vocês? Se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 no monte, indo procurar a que se perdeu? Se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que se perdeu. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus quer que nenhuma desses pequeninos se perca. Se de um lado nós estamos ali se esforçando para vencer o pecado, se esforçando para seguir a Bíblia, pode ter certeza, do outro lado, Deus também está agindo. Deus, ele vai te dar força na Bíblia, vai te dar força com as pregações, vai usar pessoas, pode usar sonhos para te dar força. Deus vai fazer você ficar forte o tempo todo. Porque olha o que Jesus fala. O Deus, ele se esforça, ele vai em todos os lugares em busca dos perdidos. E se ele está em busca do perdido e se esforça, sim, ele também se esforça para dar força para a pessoa que está ali na igreja, a pessoa que está ali se esforçando, porque ele sabe que se a gente estiver forte, estiver se esforçando, estiver gerando testemunho, ganhando as promessas, a gente vai testemunhar e vai resgatar mais outros perdidos. Mas se um irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro, e ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um
um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada. Deixe depoimento a duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e ele se recusar a ouvir a igreja também, trate-me como pagão e publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Também digo, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, que não tinha condições de pagar. O Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos e lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocar, dizendo: Pague-no o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que passasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram com muita tristeza. Foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que passasse tudo o que o devia. Assim também fará meu Pai celestial a vocês, de cada um de vocês não perdoará de coração ao seu irmão. Nossa, essa questão de perdoar, a gente tem que ter outro olhar, porque Deus, ele é pai de todo mundo. É tipo um irmão brigando com outro irmão e a gente tá orando para o pai decidir. Imagine como que o pai decide entre dois irmãos. Deus fica assim. Deus quer que a gente perdoe as pessoas sempre. Eu lembro sempre que a questão é da ovelha, né? O ser humano é uma ovelha, ele é guiado para que ele dá abertura. Então, se uma pessoa está te ferindo e você está magoado, a questão é o inimigo aí. A questão não é a pessoa. Nós temos que ser inteligentes, perdoar, porque é uma coisa que vai limpar nosso coração, vai nos livrar de sentimentos difíceis e tudo mais. Então, eu tenho que perdoar por mim mesma, para me libertar de sentimentos, para libertar a minha mente do inimigo ficar jogando besteira e mentira. E para Deus fazer justiça, eu tenho que orar para Deus, tenho que jejuar e lutar com o inimigo certo, que é o inimigo, o diabo, o demo. Então é isso, gente. Essa é a leitura de hoje.